O final dos tempos se aproxima. Todos nós sabemos que hordas gigantescas de demônios estão sendo e serão liberadas para fazer mal aos homens na terra. Muitos dizem que eles não estão aqui, eles estão no inferno. Mas Deus não fala nas escrituras que eles foram lançados no inferno. Fala que Satanás e seus anjos serão lançados depois do seu juízo. Então, procure nas escrituras saber aonde caiu Satanás e seus anjos. No Apocalipse vai falar, em Ezequiel vai falar, em Daniel vai falar. E nós vemos claramente que eles caíram na terra. Mas veja, por mais que eles estejam em uma dimensão diferente, uma dimensão espiritual, essa dimensão espiritual acaba às vezes por se revelar visível e materialmente aqui na terra. E que essa materialidade muitas vezes também influencia no nosso estilo de vida. Influencia, como vai influenciar no livro de Apocalipse, reis a fazerem guerra por toda a terra. E nós estamos vendo um ajuntamento muito grande, um inflamamento terrível das nações para guerrear entre si. Diz que o rio Eufrates vai secar para dar passagem para os reis do norte. E lá estão presos alguns espíritos que só vão ser liberados nos últimos dias dessa terra. Justamente para causar esse pavor que as guerras vão provocar. A ponto de que alguns desmaiarão pelo temor das coisas que há de vir. Vemos que Satanás sim caiu na terra. Eu vou ler aqui Ezequiel 28, 17 e 18 e você vai entender. E lá na frente eu vou revelar algo que até então não tinha falado nos vídeos, mas comentarei hoje minha opinião. Elevou-se teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti pela multidão das tuas iniquidades. Pela injustiça do teu comércio profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti fogo, e que te consumi, e te tornei em cinzas sobre a terra. Aqui o próprio Deus está dizendo, falando de um ser do mais alto escalão espiritual que foi lançado nessa terra, que foi posto em vergonha perante os reis e que fogo o consumiu de dentro para fora, o destruiu, o desfigurou. Nós sabemos que Satanás era um anjo de luz, porém ele não é mais. Ou seja, o que foi que o desfigurou? O que foi que tirou essa luz dele? Essa queda, onde o Senhor fez sair fogo de dentro para fora, o consumindo. Aqui vemos que o próprio Jesus diz que o diabo se transforma até mesmo em anjo de luz. Se ele se transforma, quer dizer que ele não é. Ele não é mais, ele perdeu. Quando observamos com mais atenção, vemos que esses espíritos, assim como Paulo classifica alguns outros, vão estar dominando os demais mais fracos na atmosfera, na parte superior da terra, nos céus, desse primeiro céus que a gente conhece, onde eles são chamados de principados e potestades, tronos, poderes, dependendo da tradução. E, curiosamente, aqui no livro de Daniel, nós vamos encontrar uma batalha entre eles, quando o anjo, no capítulo 10, verso 12 e 13, vai dizer que ouviu as orações de Daniel, porém, quando veio entregar, passou 21 dias resistindo o príncipe da Pérsia. Como é que um príncipe desse mundo material vai impedir um anjo, ser espiritual e poderoso, de chegar à Terra? Você consegue compreender? Isso aqui não é um príncipe da Pérsia humano. Ele está se referindo a uma entidade espiritual que está ali, porque o reino de Satanás é organizado. Eles possuem subdivisões, eles possuem funções. Um reino dividido não prospera. Então, aqui claramente, nós vemos que o príncipe da Pérsia resistiu e foi necessário que Miguel
um dos primeiros príncipes, viesse para pelejar contra ele. E assim foi o que aconteceu. Lá no final, no verso 20 e 21, ele vai falar que depois do príncipe da Pérsia virá também o príncipe da Grécia, provavelmente um reforço, né, para lutar, para pelejar contra as hostes do céu também. E ele fala que o arcanjo Miguel, ele é o vosso príncipe. Tem um verso aqui que vai falar que ele é o príncipe que luta pelo teu povo. Ele é o defensor de Israel. Naquele tempo. Hoje, provavelmente, como não existe mais o Israel de sangue, o que existe é a igreja, que são judeus e gentios, um só povo unido em Cristo. Muito provavelmente o arcanjo Miguel agora é o defensor da igreja, o povo de Deus. E quando vemos aqui, percebemos que provavelmente a nação mais forte daquela época era a nação que Satanás governava. Muito provavelmente o príncipe da Pérsia é justamente o nome dado a Satanás aqui. Hoje, talvez a nação mais forte tenha por líder o próprio diabo. Porque os reinos da terra são dele, para dar a quem ele quiser. O homem perdeu essa autonomia. O mundo jaz do maligno. Não há nada que Deus tenha em parte com esse mundo, com esse sistema. Quando observamos um pouco mais à frente, no livro de Apocalipse, ele fala a situação que Satanás encontra, sabendo que o fim está chegando. E ele diz o seguinte, Apocalipse 12, verso 12. Por isso, alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitam. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós, e tem grande ira, grande raiva, sabendo que já lhe resta pouco tempo. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Quanto mais raiva, quanto mais ira ele tem, sabendo 2000 anos depois que está prestes a encerrar esse seu reinado profano. Quando observamos, vemos com clareza que o dragão, que é uma das nomenclaturas de Satanás, juntamente com a besta, que representa aqui um governo político soberano mundial, e junto do falso profeta, que é o poder mais religioso, que está aliado ao poder político, e provavelmente representa uma das duas bestas, ele diz que sairão da boca deles 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. Veja só, semelhantes a rãs, aqueles sapos verdes que você conhece. São eles espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão perante os reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Nós vemos que esses espíritos saem com o propósito de gerar guerra, destruição, morte. E esse ajuntamento, alguns dizem, acreditam, que esses espíritos já são vistos há muito tempo. Nós percebemos que tem uma mitologia, uma crendice aí, de ETs, de marcianos, de extraterrestres, como você está vendo aqui, associados a essas rãs do livro de Apocalipse. Será que são os mesmos espíritos de que se referia? O próprio Aleister Crowley, um bruxo altamente perigoso do século XX, ele é muito conhecido em vários âmbitos da sociedade pelo que ele fez. Ele desenhou uma entidade demoníaca que diz que era o conselheiro dele. E essa entidade, atendida por nome de Aiwass, essa que você está vendo aqui na foto, se associa bastante ao que a gente conhece hoje como esses extraterrestres. Avistamentos, sonhos que as pessoas têm com esses seres.
Seriam eles um tipo de demônios que foram lançados na terra, desfigurados, e que possuem essa ligação incondicional com o livro de Apocalipse. Nós sabemos que saem espíritos do rio Eufrates, mas esses aqui com aparência de rãs saem da boca do dragão, da besta e do falso profeta. Seria possível que essas lendas que muitos acreditam que descrevem tais personagens sejam real, seja algo baseado no mundo espiritual, não extraterrestres, mas seres espirituais que habitam em dimensões ainda nesse planeta Terra. Fica essa reflexão, nós temos que analisar tudo e reter o que é bom, considerar as possibilidades, nós não podemos descartar nada. Nós vamos ficar em observação. Nós vemos que a Terra, antes do grande dia do Senhor, vai haver uma grande escuridão. E essa escuridão, ela não é descrita só em Apocalipse, ela é descrita em vários profetas do Antigo Testamento. No próprio Novo Testamento você vai ver Jesus e os apóstolos comentando várias vezes sobre essa escuridão que vai acontecer. Eu quero ler aqui rapidamente um texto de Apocalipse 9 que vai falar sobre uma possível escuridão. Há quem associe até coisas tecnológicas modernas, mas vamos entender. Apocalipse 9, verso 1 em diante. E o quinto anjo tocou a trombeta, e eis que vi uma estrela que do céu caiu na terra. Apocalipse é um livro simbólico. Aqui provavelmente ele está falando essa estrela a Satanás. Essa estrela que caiu na terra, como vimos anteriormente. E foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Como é que você dá uma chave para alguém? Se é uma pedra que caiu. É um ser espiritual chamado de estrela. Porque anjos são chamados de estrelas. Não só na Bíblia, mas como até mesmo em livros apócrifos. Essa estrela, que provavelmente é Satanás, caiu na terra. Ele recebeu a chave do poço do abismo. E abriu-se o poço do abismo, subiu fumaça desse poço. E a fumaça era de uma grande fornalha. Olha só, já está aqui associando como se fosse a um lago de fogo ou a um inferno. E com a fumaça do poço escureceu o sol e o ar. Há quem diga que isso pode ser um inverno nuclear, devido a bombas atômicas que podem atingir nosso mundo em guerra. Outros dizem que são vulcões, pode abrir vulcões. O apóstolo viu aquilo tudo, um poço de chaminé se abrindo na terra. E esses vulcões vão gerar tantas cinzas, como ele fala aqui, fumaças, né, que subiu, uma grande fornalha. E essas cinzas podem acabar também gerando um inverno na terra por cobrir o sol. Existem vulcões que fizeram no passado e que existe a possibilidade de alguns voltarem à tona, renascerem, e eles têm capacidade de cobrir todo o céu da Europa. Todo o céu da Europa tem a possibilidade de ser coberto por essas cinzas e se tornar um ambiente cada vez mais frio, provocar até mesmo mortes sobre a terra e contaminação por causa dessa fuligem. E aqui ele diz o seguinte: e da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e lhes foi dado poder, como o poder de quem tem escorpiões. E foi-lhe dito que não fizesse dano à terra, nem à verdura, nem à árvore alguma, nem às plantas, mas somente aos homens, veja só, aos homens que não têm em suas testas o selo de Deus. Mais uma vez aqui nós vemos que são seres espirituais que vão fazer mal aos homens, são demônios. E o selo de Deus é justamente a conversão, o habitar do Espírito que convence, esse Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele continua dizendo aqui que foi permitido que eles não matassem os homens, mas que eles fossem atormentados durante 5 meses. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem.
E naqueles dias os homens buscarão a morte, e não acharão. Desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Veja só que curioso. Esses gafanhotos que saem do poço do abismo, nós sabemos que não são gafanhotos reais. Há quem diga, que acredite que são gafanhotos como as pragas do Egito, mas não são. Não tem como esses gafanhotos terem cauda de escorpião para picar os homens. Não tem como eles terem a possibilidade de matar os homens, como está dizendo aqui, mas não matarão, apenas atormentarão. E não tem a possibilidade deles saírem de um poço de fogo, de fumaça. Gafanhotos não vivem nessas condições. Como é que eles saem de um vulcão, de um poço de lava, de fogo, de fumaça, de fuligem? Não é propício para a vida nesse local. Então são seres espirituais. O livro de Apocalipse dá mais detalhes sobre todos esses aspectos. E se você perceber, a Terra está tendo algumas aparições em todos os cantos, sinais nos céus, como Jesus chamou, e essas aparições podem ser várias coisas ao mesmo tempo. Nós sabemos que não é de agora. Desde as guerras de Israel, várias aparições foram noticiadas, foram registradas, catalogadas. Os pilotos e a população em terra avistaram coisas estranhas que vão de encontro, ou seja, contra as leis da física, as leis da natureza, e que até hoje não há explicação plausível para isso. Nós sabemos que essa escuridão vai acontecer, que mais demônios serão liberados na Terra, porque nós sabemos que existem demônios até mesmo que estão acorrentados por um pecado que cometeram na época de Noé, né? E que em alguns outros vídeos eu comento com mais profundidade sobre essas entidades. O fim, ele não é um período curto, como alguns dizem. O fim é um período muito longo e que eu acredito sim que várias pragas já estão sendo derramadas sobre a terra. E também acredito que essas pragas não são coisas espirituais vindas do alto, mas são permissões dessas taças, dessas trombetas que o próprio Deus manda para que o homem seja a sua própria praga, que o homem beba do seu próprio veneno. Que essas tecnologias que geram dependência, doenças mentais, que os industrializados, o modo de vida gere esgotos que poluam os rios e produzam até doenças, produtos químicos na água. Todas essas pragas são permissões de Deus para que o próprio homem beba o seu próprio veneno. As águas aí se tornando como sangue de morto. Nós vemos doenças que assolam os homens. E eu peço muito a Deus que não só a mim, mas todos aqueles que possuem o selo de Deus, que são nossos irmãos, tenham paz e segurança em si através de Cristo. Que essas doenças, que essas pragas que são o juízo de Deus, que estão vindo sobre a terra, não atinjam nenhum de vocês. E que o Senhor possa nos livrar desse tempo mau que há de vir. Nós sabemos que Daniel e Apocalipse falam que essa besta perseguirá os santos do Altíssimo e os vencerá. Foi dado poder para ele vencer os santos de Deus, a igreja de Deus. Porém, nós sabemos que essa perseguição não vai durar muito tempo. É um período curto de reinado. Não tem a ver com aquela semana de anos de Daniel. Os 7 anos da besta não tem nada a ver. Aquilo ali está relacionado a Cristo. Não ao final dos tempos. Tem mais vídeos aqui onde eu explico isso. Fiquem atentos. E claramente existem outros aspectos que estão acontecendo no mundo que acredito eu estarem ligados ao mundo espiritual. Nós vamos comentar isso com mais profundidade em outros vídeos. Apesar de que eu já comento em alguns, inclusive vídeos recentes, de semanas para cá. Hoje nós vamos ficar por aqui. Não esqueça de curtir nossos vídeos, comentar, compartilhar, apertar o sininho, se inscrever, divulgue para os seus amigos. E cada vez mais nós vamos entender o que é o mundo pela visão bíblica e o que está acontecendo e tem a ver com as profecias escatológicas do final dos tempos.
tá certo? Então, nos vemos aqui logo em breve, ainda essa semana.